Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio, e esse vai ser muito bom, principalmente para você, mulher, que vai estar nos ouvindo. Então, recentemente, inclusive, de muita curiosidade, foi o Dia da Mulher, e eu acho que hoje o episódio vai estar muito recheado com várias coisas que a gente pode falar para esse público, que, enfim, é incrível, né? A gente não pode negar que é incrível em várias partes. Os caminhos, eles não são lineares, então lembre-se disso. A gente vai falar e já falou muito sobre esse fato. E a nossa construção, ela é contínua, é moldável, a marca que a gente quer deixar no mundo. Hoje a gente vai falar de caminhos, ativismo com trabalho e de marca que a gente quer deixar no mundo. Por isso, eu tô aqui com uma das melhores pessoas para falar sobre esses temas, que é a Vânia, que tem uma história incrível e dicas melhores ainda de sobre como você pode criar sua marca pessoal, como você pode construir essa confiança, liderança de carreira, especialmente para você, que é mulher. Então, se apresente, Vânia, quero saber um pouquinho mais sobre você. E quem fala aqui agora, para a gente começar? Obrigada, Agnes, pelo convite. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo também nesse episódio. E assim, nossa, essa sua apresentação me deu muita responsabilidade. Eu não sei se vou conseguir cumprir tudo que você prometeu, mas eu vou me esforçar para trazer o melhor da minha experiência e compartilhar com todo mundo. Boa. Me apresentando, então, aqui, quem fala é a Agnes de novo, Agnes Reis. Eu sou empreendedora, mentora de carreira, estou na área de UX, como Product Designer também, dentro dessa área de tecnologia. Hoje, estou com o cabelo bem curtinho, porque eu acabei de tomar banho, então ele está bem enxugadinho de cachinhos. Uso óculos e hoje eu também estou com uma regata azul, ciano, não sei que azul é esse. E no meu fundo hoje é meio neutro, ele tá branco aqui, talvez apareça uma luz aqui atrás, mas ele tá branco. E assim sou eu. E, Vânia, antes da gente começar, eu quero que você se apresente, porque eu quero também saber sobre a sua trajetória profissional. Me conta. Bom, vai ser um papo longo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Mas primeiro eu quero me autodescrever, me apresentar para todas as pessoas. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho. Ele também tá mais ou menos molhadinho, porque eu também saí do banho agorinha, fica na altura dos ombros. Eu tô usando um headphone branco, eu tô com um óculos vermelho, meu olho é castanho, mais escuro. Tô com um batonzinho, né, para dar uma alegria na vida, uma coisinha. Tô vestindo uma blusa que é um cremezinho, quase branco, mas é um cremezinho. E atrás de mim tem um fundo super caótico, divertido e alegre, porque é aquela coisa, né, a gente passa o dia inteiro num cubículo, então nosso cubículo precisa ser pelo menos, divertido. E tem bastante emoção aqui, tem muitos livros, prateleiras, tem enfeites, tem post-it, nossa, tem canetinhas, tem coisas de papelaria. Não tá tão Tudo do organizado. designer. Eu amei. É, não tá tão organizado quanto eu gostaria, porque toda vez que eu olho para ele, eu: "Ai, isso tá fora do lugar", mas é normal. A vida, às vezes, é caótica e tá tudo bem, né, a gente tem que aceitar que as coisas se movimentam, faz parte do dia a dia. E falando um pouquinho da minha história, bom, a minha história, de vida, né, começa lá algumas décadas. E a minha história profissional, então vou focar aqui mais na minha história profissional, porque senão a gente não sai daqui hoje. Eu adoro falar e eu tenho, nossa, muita coisa para compartilhar. Já passei por muita coisa, boas e ruins, né, e sobrevivi a todas, então estamos aqui para trazer um lado positivo, gente. Sempre é bom. No final, as coisas mudam e nada fica bem para sempre, nem tudo fica excepcionalmente bom para sempre, então a gente tem que ter esse jogo. E eu acho que uma coisa que define muito a minha vida foi essa flexibilidade, noção de que as coisas elas não são estáticas, né, que ou a minha vida não seria igual à vida dos outros, porque eu também venho de um momento de transição do mundo. Eu faço parte daquela geração que foi analógica até o começo da vida adulta e de repente começou a ser muito digital, e hoje eu me considero uma pessoa hiperconectada até, né, eu tô quase que 24 horas, conectada de alguma forma.
Então minha história ela começa mesmo profissional, ela começa em 94, quando eu ainda estava no colegial, né, se for falar de trabalho, por trabalho, eu acho que eu trabalho desde sempre, né, eu sempre fiz as minhas coisinhas para ajudar nas contas de casa, então eu vendi sanduíche na escola, eu fazia sapatinho de crochê de bebê para vender para as vizinhas, pintava pano de prato, então assim, eu sempre me virei de alguma forma, eu sempre fui muito educada a ter esse espírito empreendedor, né, de que você precisa ter, assim, se tá tudo muito mal, você precisa ter uma forma, você precisa ter recursos internos pessoais para você conseguir passar pelas situações. E ainda enquanto eu estava no colegial, eu queria fazer faculdade de moda na época, porque eu queria fazer design, só que eu não conhecia o design em si, mas eu conhecia moda. Minha avó costurava, então eu já sabia costurar, eu peguei a máquina de costura e comecei a me virar ali quando eu ainda era criança, né, então para mim foi meio natural que eu quisesse criar um mundo mais bonito. Eu acho que essa sempre foi a minha motivação de transformar o mundo, de não aceitar o mundo como ele é, né, e sim partir pra ação. E eu vi na moda essa oportunidade, porque era um tecido, você consegue moldar, modelar as coisas, criar, né, e construir. Então, quando eu ainda estava no colegial, uma amiga estava como produtora de um grupo de teatro, que na verdade era um grupo de teatro totalmente voluntário, não tinha verba, não tinha dinheiro, ninguém tinha contrato, mas tinha diretora, tinha os atores, tinha produtora, cenografista, tinha todo mundo, e a gente conseguia espaços públicos, né, da prefeitura para fazer os ensaios, então era bem interessante. E lá eu fiz uma imersão muito profunda, em processo de construção de personagem, de cenografia, de como que as coisas se entrelaçam, de como o público vai visualizar, de como a luz interfere na face do ator, na mobilidade. Então foi uma escola bastante intensa e bastante interessante. Aí, em seguida, eu entrei na faculdade de moda, mas eu não consegui me manter por muito tempo, porque era uma faculdade muito cara. E, sim, e os trabalhos lá, os materiais, os livros eram muito, muito caros, então eu não consegui me manter durante muito tempo. E aí resolvi largar o curso. E depois de alguns anos, em 2001, eu fui morar em Recife. Porque eu tinha vários amigos, lá de Recife, enfim, eu cheguei a ser produtora de uma banda de mangue beat, então eu divulgava eles aqui em São Paulo, assim, era bem divertido, era enfim, assim, eu nunca recusei oportunidades, alguém falava: "Nossa, a gente precisa de alguém para fazer isso, você quer?" Eu: "Poxa, eu quero, bora lá, né, vamos fazer". E aí foi natural eu ir para Recife, porque eu já conhecia muita gente lá, e eu queria São Paulo era uma cidade muito cinza e muito hostil. Naquela época, pelo menos, hoje eu vejo São Paulo uma cidade muito mais aberta, com muito mais oportunidade, possibilidade, mas na década de 90, começo dos anos 2000, realmente eu sabia muros, né, então, eu assim: "Não, eu quero sol, eu quero uma vida que seja gostosa de ser vivida". Fui para Recife, eu avisei minha mãe: "Mãe, vamos lá em Recife". Aí ela olhou o relógio: "Ah, daqui a 3 meses ela volta", fiquei lá quase 13 anos. Então, Caraca. deu para construir bastante coisa. Aí lá eu decidi na verdade eu perdi uma oportunidade de emprego, porque eu não tinha graduação, e nesse momento foi a primeira vez que isso me impactou, eu falei: "Não, eu preciso de uma graduação, porque eu não posso perder eu preciso de oportunidades, eu não posso deixar que elas sejam perdidas". Então eu estudei bastante mesmo, e consegui passar na Federal de Pernambuco, porque aí sim eu ia conseguir estudar uma faculdade pública gratuita, né, então eu já tinha tido a experiência de uma faculdade particular, já sabia como era, então eu fui para o caminho mesmo de tentar entrar na Federal. E lá foi muito incrível, porque a Federal de Pernambuco, ela tem um polo de design muito avançado, mesmo naquela época a gente já falava em design centrado no humano, que virou o design de experiência, que, assim, hoje originou, né, parte de tudo que a gente conhece. Então lá eu fiz a graduação e já emendei o mestrado também, mestrado, foi em artefatos digitais, a minha linha de pesquisa, mas o meu trabalho foi sobre personas, então uma coisa que a gente usa até hoje, então a gente desenvolveu uma metodologia bem bacana naquela época, pra parte de ideação mesmo, no processo de design, pensando na fase de ideação, como que a gente podia utilizar personas de uma maneira mais assertiva e colaborativa, envolvendo também pessoas que não são designers, né, pra gente Uhum. ter um processo bacana.
Aí em 2013, depois de um burnout, né, uma coisinha assim, eu resolvi voltar para São Paulo. Não foi uma decisão fácil, a gente estava no meio de uma crise econômica muito grandiosa, né, então, nessa época eu já tinha casado com o Bruno, recifense, e aí convenci ele: "Não, vamos para São Paulo". Não foi uma decisão fácil, mas ele embarcou, veio comigo. E aí, desde que eu cheguei aqui em 2013 até 2019, eu trabalhei muito como consultora independente. Então eu ia nas empresas ou é aquela coisa, você começa a conversar com uma pessoa, você faz um freela aqui, uma coisa vai puxando a outra, né, e quando você vê, você acaba não é fácil no começo, né, os primeiros 2, 3 anos até você formar essa rede de network, até você se estabelecer, as pessoas te conhecerem, Hum. de criar a reputação do zero, né, porque em Recife eu já tinha uma reputação profissional, aqui ninguém me conhecia, apesar de eu ser daqui, fiquei 13 anos. Então, mas foi bem interessante e eu estava aproveitando muito o mundo nesse sentido. Então eu conseguia, trabalhar aferizada para consultorias em projetos pontuais, ou eu trabalhava direto para a empresa, também em projetos pontuais, mais focados em estratégia, em pesquisa, em definição ali daquela parte do design com o negócio, né, para como que isso a gente consegue trazer muito aquela ótica do design thinking, né, o que que é atrativo para o negócio, o que que é bom para o usuário, e aí a parte que não é minha, o que que é factível de tecnologia. Uhum. Então, foi bem interessante. Aí chegou a pandemia, que me quebrou, porque minha vida era lá fora, e de repente lá fora não era mais possível. Então, eu fiquei 1 ano, sem emprego, em casa, vivendo fazendo pão. Eu vivi a pandemia no seu auge mesmo. Tudo que a pessoa eu fiz pão, eu fiz todos os tipos de pão. Nossa, sério, foi muito engraçado. Eu girava o globo, tem um globinho assim, eu girava o globo, aí eu via um paizinho, eu: "Ah, vamos ver se tem uma comida típica dessa regiãozinha". Daí a gente trancado em casa, estava comendo alguma coisa que eu conseguisse fazer da Turquia. É. Que demais, tá. Então foi um jeito de manter o astral, né, porque eu acho que foi o pior momento de incerteza compartilhado com todo mundo, né, não tão somente meu. Enfim. E depois disso, né, depois de toda essa vida mais empreendedora, no final de 2020 eu entrei, né, para o grupo das pessoas seletizadas, aonde eu estou nesse momento. Eu trabalho numa grande empresa, em um cargo, tô no mesmo cargo, no mesmo lugar, né, na mesma equipe, já há 3 anos, então é uma pegada bastante diferente de tudo que eu vivi na minha vida antes da pandemia, o que é uma grande aventura também. Sim. E que demais assim, eu já vou te corrigir falando que não dava pra estabelecer todas as expectativas, porque só na sua história a gente já consegue aprender muita coisa. E é muito legal ver como você tem muita experiência em diversos âmbitos, né. Como esse olhar curioso te beneficia de muitas formas. E eu queria saber, assim, esse como que você vê, né, esse passo que você dá de tipo: "Cara, é uma oportunidade, vou estar topando para criar", enfim, o que que passa na sua cabeça? É pelo conhecimento, é pela curiosidade? Como que você vê essa jornada, assim, contribuindo também pela marca pessoal que você acaba trazendo para as outras pessoas, pela como as pessoas te conhecem? Como que você relaciona essas coisas? Então eu acho que eu sempre fui muito curiosa, muito inquisitiva desde criança. E eu sempre tive as minhas vontades. Então, para dar um exemplo, quando eu tinha 3 anos de idade, uma vez minha mãe comprou um vestidinho que eu odiei. Nossa, eu odiei aquele vestidinho de um jeito que eu nem sei o que que eu odiei. A minha mãe na época millennial, né, ela tirou foto deu dando chilique, eu tirei o vestido, joguei no chão, pisei em cima, chorei, não queria usar aquilo. Então, assim, eu sempre tive essa minha vontade e ao mesmo tempo, assim, eu sinto medo como todas as pessoas, né, o medo na verdade ele é um amigo nosso, pra gente saber aonde a gente deve ir, aonde a gente não deve ir, mas o medo nunca me paralisou. Então eu sempre que alguém falava: "Nossa, Vânia, tem isso daqui, eu acho que é a sua cara, você quer participar?" Aí eu via se fazia sentido e: "Tá, vamos".
eu levo o que eu sei, e o que eu não sei a gente descobre no caminho e eu aprendo. Porque eu também sempre fui muito estudiosa, né, eu sempre fui a pessoa, assim, dos livros, né, de Aham. pega o livro, faz na prática, erra, não dá certo, volta, enfim, então tem esse ponto. E outra coisa também que eu esqueci de citar, que na verdade até certo ponto faz parte do voluntariado, que ele não deixa de ser um trabalho, Aham. né. Então eu sempre fiz voluntariado, assim, de pintar muro, de ir em hospital para conversar com criança que estava doente, assim, coisinhas bem tradicionais de voluntariado eu Uhum. fazia e, assim, tipo, sempre que aparecia alguma coisa às vezes é um voluntariado para uma vizinha, ela precisa de alguma coisa e você vai lá e ajuda no jardim da casa, porque tá precisando plantar tomate, sabe, coisas aleatórias mesmo. Então, eu Uhum. sempre encarei esse tempo livre de doação com bastante, eh, normalidade dentro da minha vida e, voluntariado para causas de gênero também é uma coisa que eu faço conscientemente desde 2016, desde que eu tive um estalo de que: "Nossa, eu quero focar o meu tempo livre para isso", né. Sim. E aí também sempre foi uma grande aventura, que na maioria das vezes você não sabe como você vai fazer. Então, como que você vai fazer um evento? Não sei. O que que a gente precisa, né? Quando eu entrei na Piwitch, a gente se sentava e a gente tentava organizar o máximo possível o que que a gente precisa fazer, prever o máximo possível e de um evento para o outro a gente tinha uma melhoria muito alta, porque a gente aprendia com tinha muitos erros, né, e a gente ia melhorando esses erros até eles pararem de serem frequentes. E na Ladies That UX também, eu tive a oportunidade de dirigir a comunidade aqui na América Latina por 3 anos, foram anos muito prazerosos, loucos, ocupados, e eu tenho muito carinho e amor pela comunidade e pelas lideranças. São 30 capítulos na América Latina, Hã. então assim, é um trabalho realmente bastante volumoso e que funciona porque tá todo mundo fazendo a sua parte. Você também não precisa saber de tudo, sempre vai ter alguém que sabe uma coisa e te ajuda. Então, por mais que eu sempre me joguei nas coisas, porque eu nem me acho inconsequente, eu só quando tem uma oportunidade eu vou, né, eu às vezes hesito um pouco, eu fico: "Será? Não, tipo, será que eu é bom ou será que eu vou me ferrar?" Às vezes eu me ferro, e tá tudo bem, bola de teste tem nada que tem Sim. sem problema, a gente aprende É com parte do processo, né. por parte do processo. E é muito legal, porque eu quando você fala assim, o que eu consigo entender muito é que para isso, para esse posicionamento, para esse acertar as oportunidades, você precisa muito ter um protagonismo da sua própria carreira. Você precisa decidir isso, né. Então aquela não é como se fosse: "Deixa a vida me levar", e você não está decidindo nada. Você intencionalmente está buscando estar ali em certas oportunidades e tudo mais. E como que você acredita que você criou esse senso de protagonismo? Como que você vê a importância disso para a sua carreira? Como que foi esse processo, assim, para você? Tá, o que eu posso dizer é que eu não sou protagonista 100% do tempo, porque cansa, né, a gente também tem que ter aqueles momentos em que a gente é coadjuvante da nossa própria vida, a gente descansa um pouquinho, a gente, né, tem que ter as pausas também, não dá para estar o tempo todo, né, ali levantando a bandeira. Mas eu acredito muito que o protagonismo na carreira, ele é um protagonismo de vida. Você não consegue separar, essa é a Vânia que trabalha na empresa, essa é a Vânia que tá lavando louça. Não, você, a sua essência, ela tem que ser a mesma o tempo todo. E a gente tem que lavar louça, a gente tem que pagar boleto, tem a parte que a gente gostaria de delegar e não necessariamente a gente consegue. Algumas coisas a gente consegue, né, a gente divide, mas nem tudo. Então assim, esse protagonismo acho que ele vem muito de dentro para fora, mais do que colocar uma aura, né, de protagonista, "Ah, não, agora eu vou". Mas é um processo mesmo, não é algo que acontece, eh, assim, de um dia para o outro, até porque é um Tem que ser processo intencional, né. é exatamente esse o ponto, ele tem que ser intencional, você tem que ter consciência. Eu sempre tive, durante muitos anos da minha vida, eu sempre o verbo que eu acho que me define é o fazer. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Então, mesmo quando eu era criança, eu tinha férias, aí não tinha dinheiro para fazer nada, tinha que ficar em casa, porque não dava para sair, eu inventava alguma coisa no meu proje eu sempre tinha um projeto de férias. Então, no ano eu peguei e fui pintar folha de sulfite para fazer envelope colorido. E eu fiz, tipo, passei lá um mês inteiro
de férias em casa desenhando em envelope colorido, sabe. Mas assim, eu você tem que ser criativa com os recursos que você tem. E eu acho que uma coisa que faz muito sentido é que você tem que pensar o que é que faz sentido para você, porque é uma construção. No começo não, até pouco tempo atrás, toda oportunidade que aparecia era grande oportunidade e eu me jogava nela. Uhum, Eu acho que foi em 2017 ou em 2018 que eu fiz um curso de liderança, autoliderança feminina. uhum. E nesse curso a grande chavinha que mudou para mim foi que eu tinha que aceitar só aquilo que fosse me levar onde eu queria chegar. E é muito difícil você começar a dizer: "Não, não faz sentido pra mim". É muito difícil você Sim. conseguir fazer isso, porque parece que não vai vir mais nada, né, e às vezes não vem mesmo, às vezes você falou semana, 2 semanas, nada acontece, você fica: "Gente, por esse dia eu tô fazendo isso, não tô fazendo, e Perfeito. e a vida acabou, quem sou eu?", sabe. É, Sim. então assim, hoje eu acho que você tem que pensar muito, assim, no que faz sentido pra você. Tem aquelas perguntas que eles fazem, geralmente tem na internet, em RH, aonde você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu acho que isso não faz muito sentido, o que faz sentido é quem você quer ser daqui a 2 anos, Uhum. daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque aonde você quer chegar, você pode estar num lugar super no topo e tá se sentindo miserável. Sim, sim. Porque eu acho que às vezes a gente quando a gente só pauta nesse lugar de tipo, aonde você quer estar, parece que tem um caminho único, né, de tipo, você vai entrar aqui, vai crescer na carreira e vai ter essa promoção daqui a X tempo, e é um caminho linear. Eu acho que quanto mais a gente vai passando de tempo eu acho que um dos aprendizados que pode inclusive se tirar da pandemia, é que nada é linear. Assim, eu acho que a gente não dá mais para falar que a gente consegue prever muita coisa, e que a gente vai ter esse processo linear, e que vai, enfim, conseguir construir começo, meio e fim, como se fosse uma historinha mesmo de personagem de TV, né. Quando a gente percebe, muita coisa aconteceu, muita coisa a gente deixou acontecer, sem perceber, mas é esse ponto que você trouxe de precisa ser intenção, pra gente não ficar tão à mercê do que acontece, mas entender que, putz, não é tão linear assim, mas eu tô indo pra algum lugar, e como que eu quero estar nesse lugar, né. Não necessariamente que lugar é esse, mas quem que eu quero ser nesse lugar. E você falou dessa questão da liderança feminina, que você fez esse curso, esse momento, assim, foi nesse momento que você percebeu que a vivência da mulher, ela é diferente, principalmente quando a gente fala na carreira? Você já tinha percebido isso antes? Como que foi esse entender: "Beleza, eu preciso ter meu protagonismo, eu tenho esse processo, preciso saber qual que é a minha essência, e parte disso é ser mulher dentro da sociedade", e isso também é relevante para a gente falar. Assim, isso aí também não dá para ignorar esse fato, não é um fato banal. Como que foi essa construção para você de estar, enfim, se entendendo nesse posicionamento? Nossa, isso começa na infância. Eu acho que eu vou falar uma coisa que pode ser óbvia para todas as mulheres, talvez os homens não saibam, mas eu acho que a gente começa a sentir o que é ser mulher na infância. A gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, né, e isso também gera um senso de autoproteção, porque você precisa tomar mais cuidado, né, o mundo ele não é acolhedor e carinhoso para as meninas, né, os meninos são aventureiros exploradores, as meninas ficam em casa, as meninas sentam comportadinhas, né, se expõem menos, não vai subir em árvore, enfim. Então, eu nunca fui a pessoa de subir em árvore, tá, eu sempre fui aquela do livrinho bem, mas, assim, sempre teve uma eu só fui entender isso muitos anos depois, mas o sentir, hoje olhando em retrospecto, eu vejo que o sentimento já estava lá quando eu comecei a me entender por gente Uhum. mesmo, né, o desincentivo para as coisas, enfim. Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo que foi muito fundamental e que na verdade eu acho que é onde, eh, que ainda é o motor do meu ativismo, foi quando eu percebi que existia desigualdade salarial, porque minha mãe era mãe solteira, a gente morava junto, e assim, eu não conseguia entender
como que só eu e ela, a gente passava tanto aperto, sendo que as pessoas que trabalhavam com ela, os homens que trabalhavam com ela, às vezes estavam até em posições inferiores, eles trabalhavam, tinham 2, 3 filhos e a mulher era dona de casa, e as pessoas comiam fruta, comiam alimentos frescos, sabe, assim, Aham. tipo, tinham É que a tinham conta não fecha. então assim, tipo, a minha infância eu ficava assim: "O que que a gente tá fazendo errado?" Porque tem algo que e assim, e atinge, né, todo mês ali chega no final do mês você abre a despensa, você fica: "Meu, eu tenho que esperar 2, 3 dias pra me alimentar, né, pra cair o salário". Então assim, a desigualdade salarial eu acho que é um grande motivador do meu ativismo, e eu acho que até hoje é onde mais me dói a a desigualdade de gênero, de uma forma geral. Né. Mas se você olhar em retrospecto, tipo, por exemplo, eu sempre tive uma infância que eu achei que fosse muito feminista, porque a minha avó era extremamente machista, e como eu fui a primeira neta a nascer, e meu primo só nasceu 15 anos depois de mim, ela colocou na cabeça dela que ela ia ter um neto homem. Então assim, Uhum. tipo, então eu ganhava carrinho, eu ganhava caminhãozinho, eu ganhava robozinho, eu nunca ganhei nenhum brinquedo de menina dela, Uhum. e isso pra mim eu lia como: "Ah, eu posso fazer coisas, nossa, eu tô Sim. eu posso, né, tipo assim, eu tô brincando com um ferrorama, legal". Enfim, e muito tempo depois que eu fui processar que na verdade, esse meu senso de liberdade, ele vinha de uma desilusão, uma desilusão em português, que em inglês é delusional, eu não lembro agora como. Não que eu fale muito bem inglês, é só porque a palavra não penso, fugiu mesmo. Mas assim, tipo, de um alienamento da pessoa em criar uma realidade que tipo: "Não, eu quero ser um neto homem e vai ser um neto homem e eu vou dar o brinquedo que eu quero, na minha", enfim, é uma coisa muito louca, né. E durante a minha vida inteira, assim, desde criança, eu lembro quando eu era criança eu queria ser arqueóloga. Então a primeira vez que eu falei: "Ah, eu quero ser arqueóloga", aí: "Não, menina não pode ser arqueóloga", e já descobri quando você crescer já descobriram tudo. Desiste disso, não é pra você. Aí eu: "Ah, eu quero ser cientista". "Ah, não, mas você vai ser uma professora tão lindinha". E eu pensei assim: "Ó, seu pescoço é comprido, você vai ser uma bailarina linda". Sim. E eu: "Não, gente, não, eu quero ser cientista, eu quero mexer nos tubinhos, eu quero fazer reação química, eu quero fazer outras coisas". E assim, eu isso até, eu deixei e também não tinha como não deixar, você é uma criança, você não sabe, né, então assim, mas eu deixei que o mundo me tolhesse muito, durante muito tempo. E aí quando você começa a perceber essas estruturas, quando você começa a perceber que você precisa quebrar isso, aí é o momento em que você realmente vê que todos esses ismos, né, que você precisa quebrar na sociedade, eles são uma desconstrução diária que estão ali para você realmente lutar contra eles e trazer essas pessoas para um esclarecimento de que não tem que ser assim, não pode ser assim, né, você realmente tem que sair do sofá e ir pra ação de alguma forma. Não dá para mudar tudo, mas dá para mudar alguma coisa. E como que você faz isso hoje, na prática? Pensando no seu lado profissional, você falou do voluntariado do lado da sua vida, mas como que você faz isso como profissional? Você conseguiu juntar essas 2 coisas? E até como: "Putz, eu quero começar a fazer", né, como que foi começar também a tipo, eu entendi que é um problema, eu sofro por esse problema ou eu encaro que é um problema importante para eu agir, e como que eu tomo essa primeira ação, assim, o que que você acha? Uhum. Primeiro essa sensibilização, que você precisa ter essa noção de que há algo errado. Aí depois disso você precisa se educar, porque essa educação ela não cai do céu, na verdade a gente vive num sistema, né, estruturalmente machista, a gente precisa. É mais fácil, né, a gente ir para o caminho que não é tão legal do que a gente se desconstruir. Com certeza. Exatamente. E a gente precisa realmente ir para uma educação, e pensar que, e mesmo a dor que eu sofro, às vezes, ela é diferente da dor que outras pessoas sofrem, então não é só o feminismo, sabe, não é só são muitos, muitos, muitos níveis de coisas que a gente precisa desconstruir, para a gente conseguir realmente ter
uma sociedade minimamente inclusiva. Na minha visão, a gente tá muito longe. Um dia desses alguém falou assim: "Nossa, mas você é tão otimista, você fez voluntariado e tal". Gente, eu faço voluntariado porque eu não acredito nas pessoas, a gente precisa dar. Senão, se eu falasse: "Ah, não, elas vão mudar para elas mesmas, não estão fazendo nada", né. Então, realmente, a gente precisa se educar, a gente precisa conversar, a gente precisa, criar relações, conhecer pessoas, ver outros pontos de vista que não são os nossos, reconhecer nessa pluralidade, do que acontece. E no dia a dia de trabalho, a gente consegue também, acho que incentivando, sendo essa pessoa que para de olhar na nossa própria dor. É difícil, tem uns momentos em que você realmente precisa ficar dentro de você e tá tudo bem Uhum. também. Mas tem aquele momento em que você precisa ativar uma generosidade sua, em olhar para a pessoa que está do lado e incentivar, porque muitas vezes as pessoas elas não veem aquilo que elas têm de bom, aquilo que elas fazem de bem. Então, por exemplo, vamos supor, tem uma pessoa que é ótimo comunicador na minha equipe, mas a pessoa fica insegura quando começa a falar. Então você fala: "Nossa, sua comunicação é muito boa. Olha, talvez se você melhorar nisso daqui, meu, você vai voar". Sabe, então assim, a pessoa que às vezes tem uma habilidade de liderar, então incentiva essa pessoa a tomar um pouco à frente, com Uhum. coisinhas pequenas e depois eu chamo de micromentorias, no sentido de que não chega a ser uma mentoria, tipo de: "Oh, estou", eu também não acredito em mentoria com uma pessoa que sabe, está ensinando a outra, a mentoria ela é uma coisa muito de mão dupla, muito entre iguais. Certeza. Uhum, Sim, com certeza. E é muito legal, você poder dizer isso, da gente entender que às vezes parece que é muito grande, e realmente é, porque é um grande problema. E que pode ser que às vezes a gente fique de um lado, a gente tipo: "Putz, é um problema grande demais, não vou conseguir resolver". uhum, Mas quando você traz esses pontos, a gente: "Putz, o que que eu consigo fazer no meu dia a dia?", uhum, né, do básico, às vezes de conversar com a vizinha e tal, e como que a gente consegue ajudar a nossa comunidade. Aí, falando especificamente da comunidade de mulheres negras também, como que a uhum, gente consegue? Porque a gente sabe que socialmente é o que é mais atingido quando tem um problema, né. A gente viu mesmo na pandemia, que a gente comentou, eh, tudo isso afeta. E eu sempre gosto muito de pensar como o trabalho, como a carreira, não é o que edifica o homem, mas querendo ou não, o que você precisa para crescer socialmente, né. Porque é da onde vem o dinheiro e nossa sociedade é baseada nisso. Então a gente precisa ter uma segurança nesse lugar de carreira, para que a gente consiga ter uma confiança nesse processo todo, criar o protagonismo que você comentou, no início também. O que que você acha mais que é importante de habilidades, principalmente quando a gente está falando de mulheres, pra a gente se desenvolver, para a gente atrelar? Então, a gente falou aqui de protagonismo, falou de a gente atuar dentro da nossa comunidade, né, de colaborar de alguma forma. Que outra habilidade você considera essencial a gente construir, assim, o quanto antes? Bom, eu acho que para as mulheres, de uma forma geral, a gente precisa aprender a respirar. Respirar, respira, calma, a coisa vai dar certo, e se não der, outra coisa vai dar certo. Então, assim, o que me ajudou muito, mas muito mesmo, absurdamente, foi meditação. Que é uma coisa muito difícil de você conseguir, até você conseguir. Depois que você consegue, mas precisa de persistência, porque é muito frustrante. Você fica lá, ah, eu quero, né, esvaziar a mente e de repente você tá pensando na receita do bolo, tá pensando na lista de compra, tá pensando naquela blusa que tá manchada que você tem que comprar o produto pra, enfim, né, ser invadido. E o meditar é justamente fazer com que esses pensamentos eles passem por você, mas eles não se fixem em você. Uhum, Então acho que a meditação é, assim, conseguir respirar, nem que seja, eu medito 5 minutinhos por dia. Geralmente, logo que eu acordo, eu ainda tô na cama, sabe, é que quando eu acordo, né, porque hum. tem pessoas que não façam isso, senão vocês vão voltar a dormir, e aí vão se atrasar, né. Mas assim, acordo, desperto mesmo, não consigo mais dormir, então primeiro eu respiro, medito e, sabe, nada mais existe. Tô naquele momento presente, e aí é coisa assim, 5 minutinhos, 3 minutinhos, a gente tem no ônibus, no metrô,
sabe? Em qualquer lugar que eu tivesse um tempo mínimo, né, de um trajeto, para eu não me sentir perturbada, eu não precisar tomar alguma ação, funciona para mim. Então assim, eu acho que o outra coisa é você se colocar nesse centro, que é um pouco do protagonismo, mas ao mesmo tempo não é somente o protagonismo, é você se colocar no centro da sua própria vida, para você conseguir saber aquilo que faz sentido para você. Porque existem muitas expectativas que as outras pessoas geram para você. Então, muitas vezes as pessoas falam: "Ai, você devia estar num cargo maior. Ah, você devia estar em empresa maior. Ah, você devia estar isso. Ah, você devia estar aquilo". E aquilo pode não fazer sentido para você, então ouvir um pouco menos as pessoas, às vezes é muito bom, é legal você ouvir todo mundo, só que a decisão tem que ser sua, tem que ser aquilo que faz sentido para você, você realmente precisa estar dentro desse sistema, porque senão você vai ficar só sendo jogada de um lado para o outro. Outra coisa, estudar. Assim, eu sou a pessoa que eu prezo muito pelo conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele empodera a gente, quando a gente sabe o que a gente não que a gente tem que saber o tempo todo sobre tudo, mas assim, a gente pode aprender coisas diversas, né, e se especializar em coisas, enfim, por exemplo, você pode não saber cozinhar, mas você sabe fazer aquele pudim que é perfeito, sabe. Então assim, coloca maestria em alguma coisa, não precisa ser em tudo, não tô falando de perfeccionismo gente, por favor, não caiam no perfeccionismo. Sim. Mas assim, é satisfatório a gente saber que a gente é boa em alguma coisa, que a gente é realmente muito boa em algo. E Mas eu até te complementando nessa parte de habilidades, a gente ser profissional, e é muito importante também, apesar de a gente estar falando sobre carreira, mas que é esse lugar de que nem tudo precisa ser sobre a sua carreira, ou sobre a área que você atua, ou sobre a profissão que você tem hoje. Porque também é importante ter hobby, eu acho que isso no geral é importante para nossa saúde, acho que começa a gente falar de saúde mental, mas também para a gente ter outros lugares, que não só o nosso trabalho, para validar que a gente é boa ou não em alguma coisa. Porque às vezes quando a gente acaba dependendo só do trabalho, para falar assim: "Ah, você sim tem habilidades", ou "Você não tem habilidades", isso pode ser muito frustrante a longo prazo, isso pode adoecer a longo prazo, da gente não conseguir, enfim, conquistar a nossa confiança de forma geral. Um exemplo meu, assim, que eu gosto muito, é de dirigir. Fui péssima no começo, gente, péssima, foi péssima. Meu primeiro carrinho, tadinho, sofreu bastante na minha mão. Hoje eu considero que eu dirigi razoavelmente bem ali, mas, eu sempre gosto de pensar o quanto dirigir pra mim é muito gostoso, assim, muito empoderador, liberdade, tipo: "Nossa, eu posso pegar qualquer carro, e vou conseguir sair daqui, deste lugar e tal", e para mim isso é muito importante. E a gente conseguir ter esses tipos de conhecimento que de alguma forma, são conhecimentos que nos divertem, são conhecimentos que nos empoderam, nos libertam de situações, porque eu acho que ter esse empoderamento, que para mim é a sensação de: "Putz, eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu entender que é interessante", essa tipo de liberdade é essencial, principalmente quando a gente se trata de mulher, né. uhum. Eu me lembrei muito de algumas situações, assim, eu sempre era a amiga que as minhas amigas chamavam para trocar resistência de chuveiro, por Uhum. exemplo, né, então: "Ai, a tomada não tá funcionando", né, aí eu, tipo: "Desliga a energia geral para ninguém morrer e vamos lá ver, né, troca, compra um novo, vai lá, aperta o parafuso e vai, né". E hoje em dia a gente tem o YouTube, tem 500 milhões de canais, Instagram também, você quer consertar um negocinho, você já tem esse empoderamento de uma forma geral mais facilitada, né, você tinha que pedir pra alguém te ensinar ou você tinha que ir lá fuçar e, de repente, quebrar uma resistência ou 2 porque apertou do jeito errado, né, já aconteceu. Então mas eu concordo muito, assim, a gente precisa se sentir satisfeita com habilidades que a gente possa ter, que são aquela coisa que a gente tem um orgulho, sabe, que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente nem faz bem feito, mas fazer é gostoso. Sabe, então, por exemplo, teve uma época que eu pintava quadrinho, e assim, ah, ok, né, tipo,
Tá, mas assim, eu gostava. A minha mãe achava o máximo. Minha mãe, Sim. ela ficava e pendurava vários, eu ficava: "Não, esse não, esse tira esse, não põe esse não", né. Mas assim, realmente você e provar hobbies diferentes, né, de repente uma pessoa ela é mais corporal, então vai fazer um, sei lá, um judô, vai jogar vôlei, sabe, vai correr. Enfim, tem também aquilo que casa com você, de repente você é mais de coisinhas, então vai fazer um crochê, sabe, fazer um ponto cruz. Como que você gosta de se expressar, né. Uhum. E tentar fugir desse lugar de carreira é importante também para dar um assim, a gente passa muito tempo falando de carreira, e de trabalho, pra gente passar a maior parte do nosso tempo no trabalho e a gente poder ter esses escapes de só de descanso, e para quem não consegue ter o descanso total, ter esse descansativo, mas que seja um descansativo, que não cobre nada, assim, só fazer mesmo e depois se tiver bom, tá bom, se não tiver bom, tá tudo bem também. Acho que ter esse tipo de lugar é muito importante, assim. E uma habilidade que a gente até conversou antes, pra colocar aqui, que era muito legal, quando a gente fala desse processo todo de mulher, e eu acho que no final resume muito toda essa conversa que estamos tendo até agora, que é ter a habilidade de liderança, né. Não liderança como um cargo, mas liderança como habilidade. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Uhum. É, então, a gente ainda tem pessoas que acham que um chefe é a mesma coisa de um líder, né, que é uma pessoa que vai lá e manda você fazer coisas e cobra e microgerencia, né, e hoje a gente já sabe que não, tem um descolamento aqui, chefe é uma coisa, líder é outra coisa. Você não precisa estar num cargo de influência, né, hierarquicamente mais alto do que alguém, para liderar as pessoas. Então, assim, você não precisa de um crachá. Na verdade, uma coisa que é muito importante que todos nós e todas nós temos clareza, é que a gente não é o nosso crachá. Então, assim, o crachá, ele é uma foto de um momento, sabe, e esse momento ele vai passar. Então você a sua liderança, a sua essência, o seu fio condutor dessa sua narrativa de vida, ele é muito maior e ele se sobrepõe de uma maneira com muito mais força do que um pedacinho de plástico com uma fotinho e um nome, tá. É, então assim, não se apegue. Eu tive uma amiga que ela trabalhou muitos anos em minha empresa e ela era conhecida como fulana da empresa. Né, e ninguém sabia o sobrenome dela, tipo, e aí no dia que ela saiu da empresa, ela falou assim: "Quem sou eu? Eu não sou mais fulano da empresa", sabe, "Quem sou eu?" E assim, não é óbvio, não é fácil, a gente se apega mesmo e é gostoso também olhar aquele crachá e falar: "Oh, eu conquistei", tipo assim, eu Sim. não tenho problema também, mas é: "Nossa, vou repudiar tudo". É sempre muito de equilíbrio, né, mas você tem que ter essa clareza, pra você saber quando você tem essa clareza, essa visão de que você sabe para onde que tem que ir, as pessoas elas começam a te seguir. Isso é liderança, não é até certo ponto é você não pedir permissão para fazer as coisas, é você ter alguma autonomia. É lógico que você tem que saber quais são os limites, porque senão pode dar muito ruim mesmo, mas assim, você sabe que tipo: "Ah, se eu fizer isso daqui a mais, um projeto, vai trazer um valor muito bom". Então, como que eu convenço as pessoas que estão do meu lado, porque nenhum projeto consegue ser feito por uma única pessoa. Então a gente precisa ter esse convencimento de: "Gente, olha só, olha o valor disso daqui. Olha como isso é necessário que seja feito. Vocês topam?". Tem uma frase que, assim, a minha equipe, eles já dão risada, porque teve um momento bem desafiador no ano passado, em que a equipe estava com um desafio muito complicado, e não estava conseguindo saber resolver. E aí, tipo, numa reunião lá, eu falei assim: "Gente, vocês confiam em mim?". Aí eles olharam assim pra mim e: "É, confiamos". Aí eu: "Vocês confiam no processo?". "Tá, confiamos". Eu: "Tá, quarta-feira que vem, vamos blocar amanhã nessa sala, a gente vai resolver esse problema, a gente vai almoçar com o problema resolvido". Tipo, aí eles: "Nossa, ok", descrentes, né. Mas Aham. naquele momento eu sabia o caminho, eu sabia o que que a gente precisava fazer. Só que eu não ia conseguir fazer sozinha, eu precisava que eles fizessem juntos, porque era um trabalho da equipe. Então agora virou até uma brincadeira, de vez em quando tem alguma coisa assim, aí eu: "Gente, vocês confiam em mim?". E aí a pessoa: "Ah, sim, Vânia, qual que é a ideia?".
olha, não sei se vai dar certo, mas a gente podia testar isso, aquilo, porque isso daqui já não deu certo, a gente já sabe, né. Mas talvez se a gente for por esse caminho e tem essa troca também, porque a liderança ela não é: "Eu mando e você obedece", nunca, de forma alguma, isso é autoridade, e autoridade nem sempre tem respeito, e para ser líder você tem que ser respeitado, né, você tem que ser uma pessoa que inspira, que as pessoas queiram estar perto de você. Né, ser influente dali, não necessariamente eu acho que dá até inclusive para fazer paralelo da influência do influenciador, porque você precisa influenciar de alguma forma. Claro que eu pelo menos na minha visão acredito que talvez quando a gente é um bom líder, uma boa, liderança, a gente consegue influenciar de forma positiva, para que gere resultados positivos para ambos os lados. E eu acho que quando a gente só influencia, não quer dizer necessariamente que a gente está influenciando para um bom caminho, em que todo mundo se beneficia. E eu acho que como a gente consegue pensar, né, esse caminho da liderança como uma influência, dá para resumir muito nessa história que você trouxe, né, porque é isso, de confiança. Você precisa para ser como que eu sei que eu sou um bom líder? Eu preciso influenciar, eu preciso ter confiança das pessoas, eu preciso ter o respeito das pessoas, né. E eu acho que esse caminho ele vem muito com a transparência, porque também ser líder é ser vulnerável nesse lugar da escuta e da fala, né, de tipo: "Ó galera, não sei de tudo, mas eu sei que junto a gente consegue, vamos tentar elaborar aqui, né". E enfim, não sei de você pontuar mais também sobre essa como que a gente consegue ir criando porque, para mim, a gente começa a ser líder, quando a gente é liderança de si mesma, né, quando a gente começa esse processo interno. Eu acho que precisa começar internamente antes de dar certo externamente. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Sim, sim, eu concordo totalmente. A liderança, ela vem com a autoliderança. Eu não consigo imaginar uma pessoa que lidere outras que não se lidere, em primeiro lugar. E não é um processo, a liderança, ela precisa desse tempo para você criar uma reputação ali no grupo, para você ter esse respeito, para você ter essa troca. Não é uma chavinha que se vira de um dia para o outro. E assim, mudou 2 pessoas na equipe, toda a configuração do comportamental da equipe muda. Então você também tem que se adaptar, tem que se flexibilizar, porque de repente vem uma pessoa com um perfil mais analítico, e que de repente quando você faz uma coisa que é muito solta, muito abstrata, a pessoa fica chocada e vai ficar assim, tipo: "Não estou entendendo o que que a gente está fazendo aqui". Da mesma forma, se você está com um processo que ele é mais rígido e você tem pessoas que têm um pensamento mais criativo, mais abstrato, elas também podem se sentir amarradas, né, tolhidas. Uhum. Então assim, você tem que entender o seu contexto, entender e entender com respeito mesmo. Porque até você estava falando, assim, dessa influência para o mal, tem uma coisa que eu acho que é legal pontuar, que algumas pessoas elas e é normal, né, a gente não tem essa educação de criança, a gente vai aprendendo isso com a vida, não é um podcasts maravilhosos como esse, mas assim, não tá lá no prezinho, né, liderança básica para crianças de primeiro grau, não, isso não existe. Então, a gente tem que separar alguns conceitos, influência é diferente de manipulação. Manipulação, assim, tipo, quando você estuda em algumas áreas, né, especialmente algumas áreas de vendas e tal, você tem, técnicas de manipulação para fazer com que a pessoa faça aquilo que você queira que ela faça. Então, assim, tem que ter a liderança ela precisa na verdade, ela só se sustenta, na minha visão, com ética. As pessoas elas sentem quando elas estão sendo manipuladas, elas podem ser manipuladas por um tempo, mas assim, como eu falo, a máscara cai, sabe, elas percebem, tem que ter transparência, tem que ter confiança, é uma relação de confiança entre liderança e liderado. E muitas vezes você é a pessoa que está liderando, mas você também tem que saber ser liderado. Porque não é só: "Ai, todo mundo vai fazer o que eu quero". Não, muito pelo contrário, na maioria das vezes em que você está liderando, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é preciso ser feito, o que é diferente de: "Ai, eu quero fazer o que eu quero", é muito diferente mesmo. Então, eu acho que essa ética, essa transparência
tirar esse grau de manipulação, né, para a gente conseguir exercer influência, acho que é um bom um bom caminho para você que começa com transparência consigo mesma, né, com respeito. É bom você entender quais são os seus valores pessoais. Quando você conhece seus valores, isso é autoconhecimento e também ajuda na autoliderança. Você sabe o que que é inegociável para você. E quando você sabe o que é inegociável, você não entra em situações que você entraria quando você não sabe, né, pelo menos isso funciona para mim. Sim, com certeza. E é muito até voltando um pouquinho no ponto que você trouxe do manipulação, e dessa que putz, tem a estratégia de manipulação quando a gente fala de vendas e tudo mais, e parte de liderar é você vender uma ideia, Uhum, né, eu acho que é parte de você conseguir uma boa liderança, e você vender, né, essa ideia, vender como que você atua, enfim. Mas eu acho que um ponto chave é o que você traz de tipo, qual que é o relacionamento que eu quero criar aqui. Porque a manipulação é isso, ela tem um prazo e ela precisa, acho que minimamente ter uma ética, né. uhum, Então, quando a gente fala de uma manipulação, mas que inclui uma ética de tipo assim: uhum, "Olha, eu estou te vendendo essa coisa, mas está claro que é uma venda e que o objetivo final é XPTO", né. E que a gente precisa eu quis pontuar, porque é muito legal a gente trazer isso, porque é importante também a gente ter um bom discurso de venda quando a gente é uhum, uma pessoa líder, ali dentro de qualquer cenário, seja um cenário porque eu acho que é isso também, você falou no começo e é muito bom reforçar, a liderança ela é pra vida, né. Então, até lá no começo, não dá para ser uma Vânia e a que tá no trabalho são pessoas completamente diferentes, não são a mesma pessoa. Então, se você uhum, é uma boa líder dentro da sua família, do âmbito familiar, dentro da sua casa, você tem muita chance de ser um bom líder dentro do trabalho ou não, mas a liderança ela é uma habilidade intrínseca ali, na sua essência, né. Então, não dá para só separar, eu sou só o bom líder quando eu estou nesse ambiente aqui. E ter esses tipos de entendimento, tanto de quem que você é, porque eu acho que é isso, comece com a gente, comece a entender qual que é a nossa responsabilidade, porque eu acho que outra palavra que vai estar muito atrelada à liderança é você ter responsabilidade, seja uma responsabilidade com o outro, responsabilidade com si mesma, para entender quais que são os seus limites. E também, conectar com qual que é a nossa comunicação de venda, como que a gente vende uma ideia, como que a gente vende progresso. Então, até tem um livro inclusive que eu indico, que é muito legal, mas também tem o TED Talks que eu indico mais ainda, que eu particularmente preferi mais que o livro, que é o do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e ele fala muito do livro é interessante dessa parte, porque ele fala muito desse início do porquê. E ele fala, dessa questão de qual que eram os discursos que moviam, porque o que que tinha em comum do discurso do Steve Jobs com Martin Luther King? Por que que uhum, são discursos que influenciam? Por que que são discursos de pessoas que a gente hoje considera pessoas líderes? Porque eles moveram aquelas pessoas de alguma forma, seja uhum, uma venda final, seja um propósito muito grande de uma mudança social. Mas ambos tinha o porquê muito claro, o porquê que eles tinham, qual que era qual que era a visão de essência deles, né. Isso é muito legal a gente trazer também, nesse sentido de, enfim, liderar por intenção, né, eu acho que dá para resumir muito que a gente falou também nessa palavra que é intenção. Seja a sua intenção de se jogar nas oportunidades de forma que, te contribua de alguma forma e consiga te, enfim, trazer. E um ponto que eu queria também puxar com você era, você teve uma trajetória que a gente pode falar que não foi tradicional, né, porque você começou empreendendo, depois foi para o CLT. Normalmente a gente faz o contrário, ou faz só um caminho, ou só outro caminho. E quando a gente coloca, né, tudo nessa pauta de protagonismo, liderança, responsabilidade, entendimento de si, assim, como que você entende essa sua trajetória pouco tradicional, como aprendizado de tudo isso? O que que você tem de maior aprendizado nesse seu ciclo? Eu vou voltar só um pontinho e aí eu volto para essa resposta. Aham.
porque talvez eu não tenha colocado bem a palavra. Eu não sou contra vendas, tá, gente? É porque, por exemplo, o meu background lá no início foi moda. E eu aprendia na faculdade, lá em 1995, a gente aprendia técnicas de manipulação que não eram legais. Então, assim, quando você. A moda tem um lado incrível, tem um lado lúdico, criativo. Hoje em dia eu acho que ela se transformou muito, ainda tem, mas ainda assim tem uma manipulação ali de conceitos, de imagem, né? De que você tem que ser deste padrão, você tem que ter este corpo, você tem que ser que não é legal e que é feito de maneira intencional. Então, né, tem e assim, e quem quer ir para a parte ruim vai, isso a gente sabe, né. Mas assim, vender, na verdade, se comunicar, mostrar uma visão, uma estratégia, tipo, é super entra você vai utilizar técnicas de manipulação, mas a intenção é diferente. Isso. Né. E também tem aquela coisa, tipo, às vezes você compra uma coisa sabendo que você está sendo manipulado e você está gostando daquilo e tá ótimo. Isso E sim. tá tudo bem, não tem estresse não. Então só esse pontinho, porque senão pode, né, parece que eu perdi o ponto aqui, mas eu estava pensando num cenário mais ruinzinho mesmo, Aham. de manipulação. Enfim, sim, minha trajetória ela foi um pouquinho mais diferente. É que eu acho assim, a geração que veio antes de mim, né, então eu posso dar até o exemplo da minha mãe. Minha mãe ela entrou, ela teve alguns empregos que duraram um pouco, aí ela entrou em um e ela com 35 anos e se aposentou. Então assim, a geração anterior à nossa, elas se aposentavam. Eles ficavam 20 anos, 10 anos, 15 anos numa empresa, Uhum. trocavam uma vez de empresa, 2 vezes na vida. Então tinha uma vida que era muito mais planejada e estável, né, você sabia que em tanto tempo você ia ser promovido assim, porque tinha um plano de carreira muito quadradinho e certinho, e você fazia as coisinhas ali, e tudo ia acontecendo, então você sabia que você ia poder financiar uma casa, que você ia poder parcelar um carro, que você tinha um nível de certeza, né, que o Sim. mundo ia funcionar daquele jeito. Então isso aí antes, sabe. Agora ele não tem muita certeza, a gente tá Quase nada. descobrindo, né, tipo, com a mudança climática, a gente tá descobrindo como é que o mundo funciona a partir de agora, porque ele não tá funcionando como costumava antigamente. Então, tem e assim, eu não acho que a incerteza seja uma coisa ruim não. Na verdade eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança, eu gosto do, né, "Nossa, olha, isso daqui mudou, o que que a gente faz agora?", né, dessa pergunta, qual que é para onde a gente vai? Não sei, eu gosto desses movimentos, eu abraço muito a mudança e a rapidez, porque isso é mais a minha essência mesmo, eu sempre me senti mais entediada com coisas com rotinas Uhum. muito fixas, com tradições, né, que todo ano é a mesma coisa, então, enfim, mas aí isso é uma coisa muito pessoal. Mas enfim, e aí, a geração depois dessa minha, ela passa um ano numa empresa e vai para outra empresa, então assim, a gente tem um antes e um depois, né, quem é muito mais velho do que eu e quem é muito mais novo do que eu, vivem mundos carreiras completamente diferentes, e eu tenho a impressão, não posso generalizar, porque é a minha experiência, né, pode ser que outras pessoas da minha idade ou ali no mesmo espectro geracional tenham outras noções e vivências e tá tudo bem, existe essa diversidade, mas para mim, eu acho que eu peguei muito uma transição, uma transformação. Então, até certo ponto, lá na década de 90 a gente começa com o Plano Real, então assim, a gente não tinha o Brasil ele sempre teve um problema de empregabilidade também, Uhum. né, e eu sempre tive essa coisa desde criança de tipo: "Não, você tem que se virar, você tem que fazer acontecer". Então, o empreendedorismo acabou sendo muito natural, porque era a forma como eu conseguia flexibilizar a minha vida, né. Porque, por exemplo, na faculdade que eu me formei lá em Recife, a grade de horário ela mudava a cada semestre, então não tem como você ter um emprego fixo com a grade que, tipo, é terça-feira de manhã, quinta-feira à tarde, não tem como, né. Então, assim, eu tive que ser empreendedora se eu queria atingir aquele objetivo e, de repente, eu estava trabalhando feriado, estava trabalhando sábado. E empreendedor, quem empreende aqui vai entender, não tem horário, não tem tempo ruim, sabe. Emenda, trabalha 12 horas num dia, 16 horas no outro, tira 4 dias de folga. Então, assim, tem uma flexibilidade muito grande, né. Mas eu acho que, assim, de uma forma geral, o que a gente pode ver é que, assim,
Eu acho muito gostoso ser seletirizado, eu acho muito gostoso estar na mesma equipe há tantos anos. Tipo, eu Uhum. trabalho 3 anos com as mesmas pessoas, então tem uma construção ali de relacionamento, porque já teve atritos, rusgas que a gente precisou resolver para conseguir, né, entender os expertises de cada um, entender como que cada um funciona dentro desse pequeno ecossistema de pessoas. Então, assim, é muito gostoso que depois de um tempo, como todas essas pessoas já se conhecem e já se relacionam há muito tempo, 3 anos parece muito tempo, né, mas é, né, Sim. acaba sendo. Então a gente consegue ter uma sintonia que é muito legal. E eu posso dizer que na minha equipe hoje, a gente não tem uma pessoa que é líder, né, dentro da equipe, a gente tem, olha, eu até diria assim, tipo, que metade para mais das pessoas dentro da minha equipe, elas são líderes. Mesmo. Então cada uma com sua expertise fala: "Olha, aqui a gente tem que fazer assim", e as outras: "Ok, então vamos fazer assim", né, outra: "Olha, mas quando chegar aqui, a gente precisa ter essa estratégia assim", porque também você precisa de várias visões, né, ninguém em design e em tecnologia, no mundo digital, ninguém constrói nada sozinho, mesmo, a gente precisa desse ecossistema. Então assim, é muito gostoso, é um momento diferente, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu especialmente nos meus anos de consultoria aqui em São Paulo, eu era a pessoa que eu entrava para resolver problema. E era problema, 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 assim, tipo, não é ninguém vai me dar dinheiro para fazer um negócio fácil. Sim. Isso é da vida, se estão pagando a gente por alguma coisa, é porque tem problema para ser resolvido. E aí eu entrava, eu agia pontualmente ali, eu fazia minha análise, eu montava a estratégia, e aí às vezes eu implementava parte da estratégia, às vezes eram outras equipes que implementavam, enfim. Então era uma coisa assim, entrar e sair, eu nunca acompanhava um projeto de ponta a ponta, né, agora eu já tenho um projeto que foi o primeiro que eu peguei, né, logo no 1 mês e meio depois que eu entrei, e hoje ele tá num ciclo, então assim, é muito, muito legal, porque você começa a ter uma visão do seu trabalho mais a longo prazo, né. Você começa a conseguir liderar pensando: "Ah, depois disso vai ter aquilo e vai ter aquilo, e aí vai voltar e respingar para mim, e aí a gente precisa fazer assim, e a gente precisa amarrar a conta aqui, porque quando chegar de volta, isso precisa estar mais redondo, senão a gente vai ter um mega problema". Só que eles não sabem, outras áreas geralmente não sabem como o design funciona, então a gente tem que estar ali acompanhando, a gente tem que estar educando também, a gente tem que estar mentorando, né, as pessoas tecnicamente ou comportamentalmente ali no meio do processo também, porque as visões elas são diferentes e é bom que elas sejam diferentes. Quando tá todo mundo na mesma sala falando a mesma coisa, ninguém resolve nada. A gente realmente precisa, assim, de visões conflitantes, até, para que a coisa saia, né, daquilo e gere algum valor. Saia da zona de conforto e vá para a zona de solução. Acho que é sentido, né. E A zona de conforto é boa, gente. Sim, não é pra ficar o tempo inteiro fora da zona de conforto não, tipo, fica um pouquinho, sai um pouquinho, volta um pouquinho, sai um pouquinho, que sim, conforto é bom, lembrem disso. E confortável foi aquela que faz super gancho, né, confortável foi essa nossa conversa, foi muito boa, e nem parece que a gente já tá aqui 1 hora conversando, assim, porque foi muito gostoso poder, enfim, ter essa troca, receber essa experiência, entender como que foi essa jornada, porque eu acho que toda jornada vai colaborar uma com a outra. E para finalizar, eu gosto muito de finalizar com perguntas bate pronto, rápidas, ali, pra gente conhecer ainda mais de quem é a Vânia e do que ela entende do mundo. Então, para começar, uma pergunta rápida é: qual que é o seu livro favorito para você indicar? Dentro da área, fora da área, só para se divertir, qual que é o seu livro favorito? é muito difícil, porque eu gosto de muitos livros, mas eu trouxe aqui Ursula Le Guin, O Ciclo Terra-Mar é o meu favorito dela. Então, Perfeito. ficção científica, esse daqui é mais fantasia do que ficção científica, mas todos os livros lá que eu li até hoje são muito bons, então recomendo Ursula Le Guin. Ai, amo, adorei. E qual um livro que você indicaria para quem quer se aprofundar mais nos temas que a gente falou hoje? Eu também não consigo escolher só um, porque eu sou uma pessoa que tem essa dificuldade. Mas eu trouxe aqui para 2 momentos. Eu acho que para quem está iniciando um processo de autoconhecimento e autoliderança, Brené Brown, seja o TED dela ou o livro, são fantásticos. Vai, porque ele vai te dar esse senso de vulnerabilidade, de abraçar sua vulnerabilidade.
E para um outro momento, quando você já está, né, um pouquinho mais robusto ali na sua essência, esse Seja Egoísta com a Sua Carreira, eu acho um livro fantástico também. Ele tem umas pitadas, de vez em quando parece que é uma tijolada na sua cara, mas está tudo bem. Realmente te abre os olhos e te gera uma outra perspectiva de como você precisa olhar para sua carreira. Eu adoro a Brené Brown, eu já vi o TED, eu tô no na turma do ano passado. Quem ainda não fez turma comigo de mentoria, saibam que ganham presentinhos, a turma do ano passado ganha esse livro, mas eu não comprei para mim, olha que loucura. Eu dei o livro e eu não consegui comprar o meu, e aí ficou e protelei, ainda não tenho, mas o TED realmente é incrível. E esse daí eu já vou querer, do Luciano Santos, eu adorei o título, então eu já vou querer ver um pouquinho mais. E me diz, qual que é a frase que, se você pudesse agora banir das falas, das reuniões, do mundo corporativo, qual frase você ia banir? Trabalhe enquanto eles dormem. Não, durma. Enquanto eles dormem, durma. A menos que o fuso Exatamente. horário seja diferente, aí você dorme em outro horário, mas durma. Sim, descanse, saúde mental em primeiro lugar. Eu também odeio essa frase, porque é quase como aquela foguete não dá ré. Gente, a gente não é máquina. Pelo Explode. amor de Deus, dormem. Faça suas necessidades essenciais e básicas, por favor. E compartilha com a gente um objetivo profissional seu. Um sonho. Nossa. Então, assim, meu objetivo profissional é sempre conseguir, sempre não, porque sempre é difícil, né? Mas pelo menos manter uma média positiva ali, de conseguir inspirar e apoiar meu time, porque uma provocação que eu gosto de fazer é que eu quero que seja sempre a melhor entrega, mas não o melhor do Brasil, tem que ser o melhor global. E aí também o pessoal ri, e aí eu pergunto de vez em quando, e aí, a gente tá sendo o melhor do mundo? Aí alguém fala, sim, a gente vai, yes, então conseguimos. Ou, não, ainda não, por que não? O que é que falta? Né, então estamos no mundo digital, vamos jogar como time e realmente fazer uma entrega que seja uau, né, já que a gente vai passar por perrengue, por luta, por, enfim, estresse, que pelo menos a gente sinta que, nossa, tipo, valeu a pena tudo isso. Sim, que demais. A próxima é uma das perguntas mais difíceis, que é para elevar o nível de dificuldade, que foi a do livro, que é: quem que é a sua referência que você tem, para a sua carreira hoje e que você teve há muito tempo, enfim? Nossa, isso é muito difícil também, porque eu conheço milhares, assim, muitas, muitas, muitas mulheres que são muito absurdas, que são extremamente inspiradoras, que são inspiradoras na ação, sabe? De ir lá, de encarar e de fazer. Então, tem muita gente que me inspira, que é referência, mas eu vou citar uma delas. Então, eu vou citar a Yara Mascarenhas, ela é CEO do TDC, que é um evento de tecnologia, o The Developers Conference. E assim, o que eu acho incrível é que ela sempre tá mudando as coisas, ela sempre tá lendo o cenário, e quando aqueles cenários são muito difíceis, ela consegue encontrar força, junta um monte de gente e fala: "Como que a gente vai resolver isso?" E resolve, e muda, sabe, numa velocidade muito absurda. Eu não tenho tanta velocidade assim, eu ainda preciso parar, pensar, ver se é seguro, se não é, sabe. E eu nem sei se eu mudo com tanta grandiosidade, assim, eu realmente queria ter essa habilidade de me jogar em coisas maiores, sabe, tipo, e de falar: "Não, vamos, que vai, se vai dar certo eu não sei, mas a gente precisa fazer isso". Então, ela é uma grande referência para mim, com certeza. Ai, que demais, busquem conhecerem, galera, vou deixar links aqui. E qual que você considera que foi um erro profissional e um aprendizado profissional que você teve, na sua trajetória? Ambos estão extremamente ligados um com o outro. Então o erro foi, durante muito tempo na minha vida, talvez até hoje, de vez em quando eu caia nisso, mas acreditar mais na opinião dos outros do que naquilo que o meu instinto estava me dizendo, sabe. Então perguntava: "Nossa, eu tô com vontade de fazer isso". E alguém fala: "Ah, não, mas isso daqui não dá porque, né", tipo, e hoje em dia eu olho em retrospecto e eu vejo que eu perdi várias oportunidades de ser pioneira em algo que eu vi no comecinho e eu falei: "Meu, isso é muito legal", e alguém veio e jogou um balde d'água, sabe. E eu falei: "Ah, é verdade, não vai dar em nada, então vou fazer outra coisa", né, vou no mais seguro. Talvez até essa inspiração também faça esse sentido, esse gancho. E o acerto profissional foi realmente começar a seguir
mas o que o meu instinto diz. Então, assim, se o meu instinto fala: "Amiga, não faça isso", sabe. Então, assim, você tenta: "Como que eu não vou fazer isso?" Ou: "Amiga, faça isso, se jogue, vai. Se você se esborrachar toda, pega metiolate, pega band-aid, que amanhã é outro dia, né, a gente coloca no gesso e a coisa vai". Então, assim, né, eu ainda não me jogo tanto, eu acho que eu me jogo mais que a maioria das pessoas, mas eu ainda gostaria de, né, avançar um pouquinho mais, eu ainda tenho um senso de segurança e autopreservação muito grande, o que também não é ruim, né. Mas assim, o seguir o seu instinto, aquela vozinha que tá lá falando: "Faz assim, é assim que você tem que fazer", sabe. Se conecta com ela e manda ver, porque realmente tem que vir de dentro de você, senão você se arrepende, você fica: "Ah, por que fiz isso? Eu sabia que não era pra fazer isso, e eu fiz isso mesmo assim, porque eu fui na onda dos outros. Que droga", né, então É com a essência, né? uhum. Total. A gente deu muitas dicas durante todo, esse episódio, inclusive essa última que você falou que é muito importante. Mas eu quero saber qual que é o seu conselho final pra gente fechar com chave de ouro esse episódio que já foi, enfim, maravilhoso. Eu tenho uma crença fundamental de que a gente nasceu para ser feliz. E, dentro dessa crença, a gente não tem vida profissional e vida pessoal separada como entidades distintas. É tudo a mesma coisa e tudo faz parte dessa nossa jornada também para a felicidade. A felicidade não é o tempo inteiro, ela não é. A gente, na verdade, a gente tem que sentir tristeza para conseguir saber aproveitar a parte boa também. Então, assim, a gente vai ter uma jornada de vida que ela vai mudar, vai ter uma hora que vai estar muito ruim, vai ter uma hora que vai estar muito bom. E tá tudo bem, vai mudar. E essa mudança, na verdade, a grande coisa que eu acho que a gente precisa é se apegar ao que a gente está desenvolvendo. Tem uma pessoa, o Dan Vitoriano, que ele é líder de uma comunidade chamada Devs 40 Mais, uma vez ele tá falando, eles trabalham com etarismo, né. Então, uma vez ele estava falando assim que para envelhecer você não precisa ter habilidade nenhuma, é só sorte de se manter vivo. A grande coisa é o que que você faz com isso. Né, então o que que você faz com isso? Como que você se desenvolve emocionalmente, fisicamente, intelectualmente? Então esse é o grande conselho, assim, se desenvolvam e curtam essa jornada, sejam felizes mesmo quando não há felicidade, ela vai nada fica igual para sempre, então ela vai aparecer. Ai, muito bom, muito incrível, eu amei essa última fala. E eu quero agradecer demais, porque, assim, foram um dos melhores episódios que a gente vai ter aqui, e foi muito bom conhecer mais você, saber suas dicas, porque, enfim, você tem uma trajetória incrível, é uma das pessoas que inspiram muita gente também, então é muito bom que você tenha topado, eu fico muito feliz e grata. E agradecer a todo mundo que ficou até aqui, ouviu tudo isso e pôde aproveitar. Então entre em contato com a gente também para trazer mais essa discussão. E de novo, obrigada, Vânia, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra absurda estar fazendo parte desse momento da sua história, Agnes. Muito, muito obrigada pelo convite. É realmente uma honra. Ah, você é demais. Obrigada, Vânia. E até, gente. Até o próximo episódio.